Olá galera, bem-vindo à nossa série de videoaulas referentes à técnica de demonstração em matemática. O que acontece? A gente tem muitos objetos importantes antes de começar a ver as técnicas. Primeiro eu preciso saber o que eu vou demonstrar. Então nesse contexto, a partir de onde eu vou demonstrar? A partir de quê? De que objetos eu construo uma ideia? Por exemplo, o Teorema de Pitágoras. A partir de quais ideias eu demonstro o Teorema de Pitágoras? Não é só o fato de demonstrar. Então, a gente vai perceber que neste contexto, a ideia de definição que eu vou dar aqui, quer dizer, o conceito, eu vou tentar dar o conceito de definição. É meio redundante falar, mas eu vou tentar definir o que vem a ser uma definição. Brincadeiras à parte. Então, o objetivo dessa videoaula é responder a esta pergunta. O que é uma definição? A gente pode dar uma sentença que nos mostra o que é uma definição. A sentença é a seguinte, definição é um enunciado que descreve o significado de um termo. Eu vou botar termo aqui, mas pode ser um objeto, sei lá, você pode estar definindo o que vem a ser um triângulo, o que vem a ser um conjunto, o que vem a ser uma função, o que vem a ser um automóvel, sei lá. Você está definindo. Então eu vou descrever o que vem a ser, quais características esse objeto tem que ter para ser classificado como aquilo ali, para ser classificado como um conjunto. O que é um conjunto? Então é isso que é uma definição. Eu vou apresentar uma definição. Alguns exemplos comuns de definições, eu peguei até os exemplos bem comuns mesmo, corriqueiros, que eu acho que a partir da 7ª série, se eu não me engano, você da educação básica, você já deve ter se deparado com esses assuntos, porém assim, talvez não deu a devida importância como ele foi definido. Partiu logo para as contas. Sou um monstrinho em matemática, resolvo qualquer problema, mas não sei o que eu estou fazendo, sobre o que eu estou pensando, mas eu sei resolver. Às vezes acontece isso, a gente estuda, passa batido por definições, por teoremas, a gente só sabe fazer, resolver, mas não reflete sobre a coisa em si. Então, alguns exemplos que você já deve ter passado por eles, como definições, são o seguinte. Então, aqui, são definições, vou botar assim, conhecidas, se você é um estudante de matemática, vou botar assim, são definições conhecidas a seguinte. Esta aqui, a primeira que eu escolhi, é a definição do que vem a ser um conjunto. Um conjunto, vou grifar aqui, é uma reunião de elementos. Certo? Então, quero definir o que é um conjunto. Quero estudar conjuntos, Você já viu que quando você estuda conjunto, você define o que é um conjunto, aí vai definir o que é interseção, o que é união de conjuntos, tá? Mas assim, o que vem a ser um conjunto? Uma reunião de elementos. Aí entra uma coisa interessante, que é a seguinte. Eu estou partindo para definir conjuntos do português. Ou seja, eu estou assumindo que para estudar matemática, eu preciso da língua portuguesa, ou de uma língua qualquer. Então, o conceito de reunião de elementos, dá uma subidazinha aqui, só para ficar alinhado. O conceito de reunião eu tenho que ter. Então, o conceito de reunião tem que ter, o conceito de elemento eu tenho que ter. Então, eu tenho que saber bem trabalhar no português, tá certo? Essa é uma das dificuldades, que talvez seja uma das dificuldades que mais atrapalham o estudo de matemática, é exatamente o português, que o povo até fala, dificuldade de interpretar a coisa. Pode ser que você tenha dificuldade na língua portuguesa. Então, eu estou assumindo que eu estou usando o significado de reunião e de elemento, eles são conhecidos de quem está lendo. Tá certo? Assim como a língua também. Outra definição que a gente tem interessante é a definição de função.
dados dois conjuntos, já podemos usar, né? Porque definimos aqui o que é um conjunto, então já sei o que é um conjunto, dei lá um monte de exemplo, tá? Entendi bem, vi que se adequa à realidade. Então, dados dois conjuntos A e B, uma função de A em B é uma regra que associa cada, ou todo, né, associa todo x pertencente a um único y pertencente a B. Então aqui eu estou usando fortemente a ideia de conjuntos, o pertence, assim, do português eu estou usando a palavra regra. O que é uma regra? É algo que não pode ser quebrado, vamos pensar assim, digamos, é um preceito que você tem que seguir aquilo. Então ali é uma regra. Então, sei lá, você conhece o significado dessas palavras, algumas delas foram definidas nesse momento adequadamente ao meu estudo, por exemplo, conjuntos, pode ter uma outra definição lá no Aurélio, mas a gente espera que a minha definição aqui em matemática não se distancie muito da de lá. Que pelo menos eu use palavras diferentes, mas com um mesmo contexto, tipo assim, intuitivo, que minha intuição não fique com dificuldade de entender, pô, um conjunto no mundo real e um conjunto dentro da matemática, né? Ou eu não estou conseguindo ver a conexão entre os dois. Então tem que haver uma conexão para você não chamar de conjunto uma coisa que não tem nada a ver com o conjunto, certo? Então, isso aí a gente vai discutir isso aí daqui a pouco. Outra definição que a gente conhece muito bem, talvez você não conheça. Se eu pedisse para você, defina o que é um triângulo. Triângulo. Triângulo é isso, né? Mas se eu disser que um triângulo é isso, se eu colocar, isso também é. Então eu vou ficar aqui o dia todo desenhando e você vai me dizendo o que é, o que não é. Não, isso aqui não está aparecendo. Então, não é uma ideia muito boa. A gente muitas vezes tem a ideia geométrica da coisa, mas não sabe pôr em palavras. Então, o conceito colocando em palavras mesmo é o seguinte, ó. Um triângulo vai ser o seguinte, dados 3 pontos não colineares, certo? Aí vem a ideia. Você já definiu o que são pontos não colineares. Então vamos imaginar que já foi definido isso. Você entende bem o que é um ponto, um ente geométrico, ponto. Entende bem o que é a ideia de ser colinear e não ser colinear, no caso aqui, ó. Esses aqui estão sobre uma mesma reta, são colineares. Esses três, esses outros três aqui de baixo não são, né? Você não consegue uma reta que contém os... Então, assim, esses conceitos você tem que entendê-los. Então, dados 3 pontos não colineares, chamamos de triângulo a união ou a reunião, né? Você pode preferir, eu vou usar a palavra união porque suponho que você já estudou conjuntos. Chamamos de triângulo a união dos 3 segmentos de reta. Então, você também definiu o que é um segmento de reta. Você sabe o que é uma reta, o que é um segmento de reta. Alguns autores dizem, né, definem um segmento de reta como a menor distância entre dois pontos. Né? Aí vem outra coisa, mas você tem a ideia de distância também. Tá certo? Então, você tem que tomar cuidado do que você está assumindo como conhecido. Às vezes é muito comum em matemática, antes de eu terminar essa definição aqui, a gente está estudando uma teoria e a gente pegar outra como suporte. Fala, olha, eu estou estudando aqui funções, mas tudo que eu vou usar de funções, eu vou definir a partir de conjuntos. Então é muito comum a gente fazer isso para não ter que definir tudo toda hora. Certo? Então, dados os 3 pontos não colineares, chamamos de triângulo a união dos 3 segmentos de reta que tem esses pontos, como extremidade. Cara, se você for falar para ler profundamente isso aqui,
Você tem que ter um monte de coisa que veio antes. Mas assim, aqui está uma definição que a gente vai perceber que ela tem todas as características, por exemplo, a de conjuntos, a de função, né? Aqui apareceu a palavra triângulo aqui. Você vai ver que ela tem todas as características de uma boa definição. E é sobre isso que eu vou falar agora. Né? O que uma boa definição deve ter? O que essas 3 definições aqui têm e que você tem que, ao tentar definir um objeto, ter o mesmo cuidado que os autores tiveram em definir isso aqui, sei lá, né? Os matemáticos que usaram esses conceitos, né? A primeira vez. Então, ó, o que uma boa definição deve ter, ou ser, né? Tanto faz. Vou até botar ser. E é um zoente definição, né? Ele é alguma coisa. Então, o que uma boa definição deve ser, né? Ou deve apresentar? Ela tem que ser... Primeira coisa, ela tem que ser clara. Ou seja, ao ler aquela coisa, eu falar, pô, beleza, né? Estou lendo com certa clareza. Ela tem que ser sucinta. Eu vou falar depois disso aqui. Né? Digamos assim, ela tem que ser econômica. Vamos usar a palavra, né? Econômica. Ou sucinta, se você preferir. Então ela tem que ser curta, digamos assim. Ou pelo menos assim, o mais curto possível. Se você encurtar demais, você pode matar a definição. Ela tem que, na medida do possível, classificar adequadamente o objeto. Quer dizer o seguinte, eu estou definindo segmento de reta. Então eu tenho que tomar cuidado para a definição não cair, por exemplo, dentro da definição de reta. Pode até ser dependente, provavelmente vai ser, né? Segmento de reta, a definição vai ser dependente da reta, né? Mas ela não pode se confundir, então ela tem que classificar bem o objeto. Essa classificação você pode pensar bem como eu poderia usar a palavra também distinguir adequadamente o objeto, né? O objeto, tá certo? Então, classificar adequadamente, distinguir o objeto claro e econômico. Então, eu listei aqui alguns, né? Você vai ter outros, né? Tentei aqui apenas uma seleção que eu fiz, eu vi esses aqui, os mais interessantes, tá certo? Você pode já estar achando outros que eu devo ter me passado. Agora é o seguinte, então, você lê uma definição e fala, pô, ela é clara, ela é econômica, classifica adequadamente, né? Ela está distinguindo, pô, eu não estou mais confundindo o que é uma reta e um segmento de reta. Antes eu confundia e tal. Aí você vê o seguinte, poxa, eu fiz uma definição aqui que ficou parecida com a outra, então... Aí você tira todos esses problemas, você vai perceber que ela tem que satisfazer essas condições aqui. Clareza, economia, classificação e distinção. Tá certo? Entre outras, que você pode estar listando aí. Aí vem o seguinte, eu coloquei aqui também, eu listei alguns cuidados que você deve ter. Cuidados na hora de definir, que completaria mais ou menos aquilo ali. Certo? Então, quais cuidados, sei lá, você está querendo estudar uma teoria nova, desenvolver um estudo sobre alguma coisa, e aí você precisa criar um nome, dar um nome a um objeto. Certo? Então, ao desenvolver uma teoria, você deve pensar o seguinte, poxa, essa definição que eu estou fazendo, ela é necessária ou outras definições que eu veio antes, eu defini lá, tem umas 4 ou 5 definições para são as definições base do meu estudo, né? Entre postulados e definições, eu tenho lá uns 4, são básicas, aí eu vou definir mais uma. Aí eu penso, poxa, será que é necessário definir essa coisa ou ela já está dentro das outras? Então, só definir o necessário.
Eu vou até botar mais, o estritamente aqui eu estou falando sobre uma definição específica, aqui eu estou falando sobre o conjunto de suas definições, lá dentro da teoria. Então, só definir o necessário. Certo? Estritamente necessário. Existe até princípio chamado princípio da economia, né, que você tem que aplicar dentro de uma teoria. A teoria tem que ser a menor possível, que ainda continue sendo válido aquilo que você está deduzindo. Não inventar, bicho, esse aqui, bicho, não inventar, vou botar aqui entre aspas, né, terminologias que confundam o entendimento. Tá certo? Então, tentar usar palavras da língua portuguesa, por exemplo, que se pareçam com o objeto, que elas já existam, o seu objeto talvez até já existe, mas você quer estudar uma teoria, aí você tem que adequar esse objeto àquela teoria específica. Tá certo? Outra que a gente tem que tomar cuidado, isso aí a gente vai ver nos próximos vídeos, é evitar o uso de palavras como daí, ou seja, daí segue, né, esse tipo de palavra conclusiva, né, então, cuidado, tem que tomar o cuidado com o então, por quê? O então ele vai estar muito presente em proposições e teoremas, tá certo? Que são premissas que vão ser demonstradas. Então a gente vai concluindo, então isso, então se isso, então. Então a gente vai chegar à conclusão. A definição ela não é uma conclusão. Ela é simplesmente um enunciado que descreve um termo, como colocado lá no início. Então daí, então, portanto, logo isso. Então, não fazer esse tipo de coisa. Qualquer palavra conclusiva, você deve evitar. E por último, eu selecionei uma aqui bem interessante, que ela não pode ser redundante. Evitar. Quer dizer, não pode, né? Não é nem evitar. Porque quando eu falo evitar, você até, em alguns casos dá até para você usar. Mas esse aqui é não incorrer em redundâncias. Não sei se tem acento, né? Esqueci, né? Tudo bem. Não incorrer em redundâncias. Vou dar um exemplo aqui. Quer dizer, tipo, o que seria uma redundância? Imagine que eu vou definir um objeto A. Seria o seguinte, definir um objeto A usando um objeto B e definir B usando A. Então aí fica um negócio meio, aquele negócio do cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Fica uma coisa meio estranha. Teoricamente isso aqui invalida um estudo. Tá certo? Então você sempre tem que definir uma coisa a partir de outra. Claro, existem objetos indefiníveis. Eles são entes, digamos assim, que você apenas aceita a existência dele pela interpretação de mundo que você tem. Por exemplo, se você olhar o número, o que é o número 1? É uma entidade. Que você associa a quantidade, por exemplo. O que é um ponto? É uma entidade que você associa, digamos assim, um menor... menor não, né? Que o ponto ele não tem dimensão, né? Então, assim, é uma ideia. Certo? Então, disso aí, você tem que partir. É como se fosse religião mesmo. Tem um princípio que você parte, é indemonstrável. Isso aí vai ter em qualquer ciência, inclusive na matemática. Então, existem certos conceitos que você não consegue defini-los a partir de outro. Você simplesmente os aceita. As definições não. Aí você pega a partir desses conceitos que você aceita,
né? Tipo, a língua portuguesa. Eu aceito a língua portuguesa toda, seus significados. Pronto, vou começar a estudar a matemática. Então eu parti do pressuposto, né? Aí eu vou pegar um exemplozinho desse último aqui da redundância, que é bem interessante. Ó. Você pode estar achando ele por aí na internet, viu? E é o seguinte, ó. Um ângulo reto, o ângulo reto é um ângulo cuja medida é 90 graus. Se eu parasse aqui, não teria tanto problema não. Talvez eu definir o que é grau, né, através lá do ângulo raso. Eu não me lembro muito como é que se define grau, mas eu sei que não vai ser da forma como eu vou colocar aqui. Um ângulo reto é um ângulo cuja medida é 90 graus. Se eu parasse aí, tudo bem. Se for, pô, eu defini bem grau, beleza, o ângulo reto você só está dando nome ao objeto. Agora você vem e às vezes eu vou completar essa definição explicando ela melhor. Porque tem isso também. Às vezes você tem uma definição matemática, ela não precisa acabar no único ponto. Né? Se você perceber as definições que eu coloquei ali, ela só tinha um ponto só. Ela tinha uma sentença toda e ela terminava com um único ponto. Essa aqui eu posso explicar a definição. Porém, na explicação, a pessoa colocou bem assim, ó, definimos um grau como sendo 1,90 da medida de um ângulo reto. Se ele tivesse colocado ali raso, até ia, beleza. Ah, um ângulo de 60 graus, beleza, não teria tanto problema assim. Tá certo? Então, claro, ele falou a palavra grau, imagina que é a primeira vez que você falou da palavra grau, você fala, pô, então precisa definir o que é grau. Aí você vem e continua. Só que essa definição sua de grau, você tem que tomar muito cuidado. Ela não pode ter a palavra reto se eu usei a palavra grau para definir um ângulo reto. Né? O ângulo que tem 90 graus. Então, você tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, eu espero, né, com essas observações, que você tenha entendido o que vem a ser uma definição, porque é crucial. Você não pode demonstrar uma coisa sem entender o que é uma definição. Futuramente a gente vai estar vendo o que é um postulado, um teorema, um corolário, um lema. Então essas coisas são importantes. Não é só sair demonstrando, não é só pegar a técnica. Ah, vou ensinar para vocês a prova por indução matemática. Aí vai lá no meio, eu estou usando uma definição, aí você pensa, pô, essa coisa aí que você está usando, veio de onde? Se eu lhe falar com a definição e você tiver compreendido o conceito, você vai falar, não, beleza, eu vou aceitar, é isso aí mesmo. Se eu falar que é um teorema, você pode me questionar. Não, eu não aceito isso aí não, professor, prova para mim essa parte aí. Aí eu vou, se eu não provar ali dentro daquele resultado, eu vou assumir de um resultado que já foi demonstrado. Chegar, abrir um livro e falar, ó, tá aqui o resultado, tá aqui a prova. Posso até passar, né, ver todo o mecanismo, então eu tenho que tomar cuidado com o que é demonstrável e o que não é demonstrável. No caso de uma definição, dentro da teoria que você está, ela não é demonstrável. Embora você possa assumir um teorema, dentro de uma certa teoria, e pegar esse teorema e botar como definição em outra. Isso ocorre em matemática. Mas, de modo geral, a ideia de definição é essa. Eu estou enunciando o significado, né? É um enunciado que descreve o significado de um termo. Certo? Eu espero ter entendido, tenham gostado, né? Muito obrigado e até a próxima.